Você sabe o que é uma sentença judicial? Você conhece quais são os elementos essenciais que toda sentença precisa ter para que ela surta seus legais, seus jurídicos efeitos? Gostaria de aprender um pouco mais a respeito desse assunto? Então não deixe de se inscrever no canal e, muito importante, não deixe de ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo dessa série de vídeos curtos que eu preparei para vocês. São vídeos curtos, mas são de grande relevância jurídica, tratando de institutos jurídicos e também de normas basilares, importantes de serem conhecidos por todos aqueles estudantes de direito, mas também por todo cidadão e cidadã que quer conhecer um pouco mais sobre esse fantástico mundo, que é o mundo do direito e da justiça. Se inscreva no canal, solta a vinheta. Eu sou o Dr. Eduardo Viana, professor, advogado, biólogo e mestre em Direito. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar com vocês a respeito do conceito jurídico de sentença. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: se você não tiver assistido ainda ao episódio 1 e ao episódio 2 dessa playlist de Direito e Reflexões Jurídicas, é muito oportuno que você assista antes, porque esse é um conjunto de vídeos curtos, eles são independentes sim, mas eles dialogam entre si, e são vídeos curtos que não vão tomar muito do seu tempo, mas que vão trazer uma série de informações jurídicas muito relevantes. Hoje eu gostaria de tratar a respeito da sentença judicial, conceito normativo e os elementos essenciais de uma sentença judicial. Acontece o seguinte: às vezes as pessoas em sua vida, em seu dia a dia, experimentam problemas, como por exemplo, situações problemáticas, um divórcio, uma guarda de filhos, às vezes alguém que assumiu um contrato não quer cumprir esse contrato ou não pode cumprir esse contrato, e a pessoa busca a via judicial para a solução desses conflitos. É importante vocês saberem que a via judicial não é o único caminho para a solução de conflitos. Você pode lançar mão, por exemplo, da conciliação, da mediação e, em alguns casos, da arbitragem jurídica para a solução de controvérsias. Mas, quando você escolhe a via judicial para a solução de conflitos, você tem, então, aquilo que nós chamamos de sentença judicial. Para que eu possa trabalhar com vocês o conceito de sentença judicial, eu os convido a acompanhar comigo na tela do computador. Vamos observar. O conceito normativo de sentença ele vem expresso no artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil atual é a Lei 13.105 de 2015. O que esse artigo traz para nós? Artigo 213. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Eu tratarei de decisões interlocutórias e despachos em um outro momento mais oportuno, mas nesse momento vamos focalizar as sentenças. O que elas são? Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, como por exemplo na Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485, quando for sem resolução do mérito, e 487, quando for com resolução do mérito, põe fim à fase de conhecimento, é a fase cognitiva do procedimento comum, que é o processo de conhecimento, bem como extingue a execução, onde ocorrerá a cobrança daquilo que foi decidido. É a chamada fase de cumprimento de sentença. Essa nova forma de trabalhar esse conceito, introduzido, então, pela Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil, veio para superar uma grave discussão doutrinária. Na redação do artigo, na redação
que estava presente no Código de Processo Civil de 1973, que foi substituído pelo Código de Processo Civil de 2015, o conceito de sentença ele era visto como um sentido de pôr fim ao processo. Isso gerava muita discussão doutrinária, porque no Brasil você tem, historicamente, dois momentos importantes no processo. Uma fase de conhecimento, onde o juiz decide quem tem o direito, e uma fase de execução, hoje chamada fase de cumprimento de sentença, onde vão ser buscados bens, valores, para que aquela pessoa que teve o seu direito reconhecido na fase de conhecimento, efetivamente alcance esse direito na fase de cumprimento de sentença. Então a sentença ela não põe fim ao processo. O processo é hoje chamado de processo sincrético. Ele é fundido, ocorre uma fusão entre a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. Se houver uma decisão, quando há uma decisão, um ato processual que termina a fase de conhecimento, você estará diante de uma sentença, e quando há uma decisão ao final da fase de cumprimento de sentença, você também estará diante de uma sentença no sentido técnico da palavra. E quais são, então, os elementos essenciais que toda sentença judicial precisa ter? Convido novamente para acompanhar na tela do computador. Toda sentença judicial, ela precisa ter três elementos fundamentais, são chamados de elementos essenciais de uma sentença judicial. Esses elementos essenciais estão previstos no artigo 489, inciso 1º, 2º e 3º. O artigo 489 ele faz parte do Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015. Artigo 489, são elementos essenciais de toda sentença: o relatório, a fundamentação e a conclusão, também conhecida como dispositivo. O que o relatório precisa conter? Ele vai conter o nome das partes, a identificação do caso, com um resumo do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Na fase de fundamentação, os fundamentos, o juiz analisará as questões de fato e de direito. Quais são as provas, sejam as provas testemunhais, sejam as provas documentais, as provas periciais, e quais são as normas que incidem sobre aquela situação. Eu quero chamar a atenção para a fase de fundamentação, porque o novo conjunto normativo trouxe um ônus argumentativo para o juiz. É nessa fase de fundamentação que o juiz vai unir as provas que ele analisou, vai unir todos aqueles fatos jurídicos trazidos pelo autor e pelo réu ao processo e vai unir esses fatos jurídicos à previsão normativa. Mas ele não vai simplesmente mencionar qual é a norma que ele escolheu ou qual é o conjunto de normas que ele escolheu, o conjunto de artigos legais que ele utilizou para fundamentar a decisão. Ele vai ter que explicar qual é a relação existente entre essas normas legais e os fatos, justificando por que ele decidiu num sentido ou no outro sentido, porque ele decidiu que uma parte ou outra parte é que estava com o direito. E finalmente nós temos a fase o elemento essencial chamado de dispositivo. É por meio do dispositivo que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeteram. Nesse sentido, então, o dispositivo conterá aquilo que nós chamamos de o dispositivo conterá aquilo que nós chamamos de decisão propriamente dita. É ali que vai conter a decisão que onde o juiz vai dizer quem de fato está com o direito. Se você assistiu até aqui, eu gostaria de agradecer pela sua audiência. Quero agradecer também o grande número de novos inscritos que temos recebido nos últimos dias, o grande número de novas visualizações. Se você tiver gostado, por favor, dá um like. Se você não tiver gostado, por favor, dá o dislike. Só não deixe de explicar por que você gostou, por que você não gostou, uma vez que críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas para o crescimento do canal. Em continuidade, eu vou
voltarei a falar sobre o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu já iniciei falando sobre o preâmbulo no episódio 1, já falei sobre o caput do artigo 5º no episódio 2, agora no episódio 3 eu trato a respeito da sentença judicial, para explicar para vocês onde é que entram esses artigos e institutos jurídicos. Eles vão estar inseridos na parte da fundamentação da sentença, eles vão formar uma base, um alicerce da sentença, onde, é claro, com esse ônus argumentativo, o juiz vai fazer a ligação e a correlação entre os fatos jurídicos que foram trazidos pelas partes e as normas jurídicas existentes. O juiz vai justificar por que decidiu num sentido ou no outro sentido, surtindo então com esses 3 elementos básicos, o relatório, a fundamentação e o dispositivo, também chamado de conclusão, permitindo que a sentença, uma vez publicada, ela surta seus legais efeitos. É importante lembrar que, eventualmente, quando as partes não concordam com aquela sentença que foi produzida, eles vão poder ajuizar o chamado recurso de apelação no prazo de 15 dias contados a partir da publicação da sentença. Muito obrigado se você assistiu até aqui, foi um grande prazer ter a sua audiência. Fiquem bem, um forte abraço, até a próxima.